trata de futebol brasileiro, ele diz que essas experiências são todas muito ricas para a vida dele e uma expectativa era um dia jogar no Maracanã, que estava acontecendo hoje. Não foi, evidentemente, do jeito que sonhou. E entrou o Igor Coronado no lugar dele e não conseguiu ter o mesmo brilho de outros jogos do Memphis. Que vergonha, hein? Você usa uma caneleira, cara? Sempre. Que vergonha. Não fazia parte da regra, né? Salve, fiel torcida corintiana. Que vergonha, hein? Além da prevenção de lesão, né, da proteção. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Hoje a gente viu a distância que tá aí, ó, XZ7 na L7, que vergonha, realmente. Edenilson, que vergonha, irmão. Muita vergonha. Rafael, o Corinthians parece time de condomínio, ninguém tem medo. Não, todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem medo. Porque é inadmissível. Todo mundo sabia que o Flamengo é muito superior a todos os times do Brasil. Todo mundo sabe disso. É um dos candidatos ao título. Todo mundo sabe. Só que é o seguinte, você dá o setor mais forte deles, que é o meio de campo, para eles jogarem, desde o minuto 1, com 4 minutos você já tem um gol. Depois ainda o Corinthians ainda deu uma melhorada. XZ7, Dorival vai ter trabalho longo pela frente, então, e tem que ter tempo longo para isso. Não adianta nada 1, 2 derrotas querer o cara querer mandar embora, porque o negócio vai ser encaixado mesmo no final do ano, do jeito que tá. O Underline MS Corinthians está com o time todo bagunçado. Se sem técnico Dorival Júnior tem que arrumar a zaga desse Corinthians. Então, é isso mesmo. É o negócio mais fraco que tem, essa zaga. O André Ramalho hoje foi um absurdo de ruim. A bola tá indo para ele. Parece jogo de videogame para quem não joga, para quem não sabe jogar, para quem ainda vai pegar o jeito ainda do jogador, de você querer que o jogador vá em direção à bola e ele vai pro outro e perde a bola. O André Ramalho estava assim hoje. É inacreditável como o André Ramalho hoje estava assim, do jeito que ele sempre foi. E aí bota ele no jogo contra o Flamengo, Santos, Anderani e Vini. Tem que todo mundo tomar surra de pau mole. É claro, ele já tomou surra no jogo, né? Já tomou surra no jogo. Mas quem vai cobrar? Eu acho que ninguém vai cobrar. Aninha, o Ramon era muito melhor que o Dorival. Mas Aninha, o Dorival nem começou ainda. Como é que é melhor que o Dorival? O Ramon Dias, se vocês não lembram, ele iria tomar a mesma surra que o Corinthians tomou hoje no primeiro jogo da semifinal. Sorte que o Flamengo não conseguiu fazer os gols que fez hoje. Mas a gente não pode falar do Dorival Júnior. Dorival Júnior não treinou o time. Não tem como. Cortes Corinthians, triste, o time foi mal escalado, tinha que estar em formação 4-4-2. Concordo, o Cortes Corinthians. Concordo. O time que tem Gerson, Pulgar, De La Cruz, você não pode deixar eles andar em campo. E o Corinthians deixou muito mais que isso. E aí chega a bola no Pedro, chega a bola no Cebolinha, e aí fodeu tudo. Ednilson, só espera de um milagre, Guerreiro. Zaga tá horrível, tá, mas sempre foi assim. Na quinta-feira já tomou pressão. Na quinta-feira tudo bem com 1 a menos, mas já tomou pressão. Corinthians quase empata com o Racing do Uruguai. Imagine contra o Flamengo do Maracanã. Minex, ZN, a zaga tá péssima. O Hugo falhou bastante hoje também. O Hugo falhou hoje. O Hugo falhou. Ele salvou de um quarto gol no primeiro tempo, mas ele já tinha entregado a paçoca no terceiro gol. Ridículo. O time todo ridículo, infelizmente. Aí não dá pra você culpar Mendes, não dá pra você culpar Romero, não dá pra você culpar nem Coronado, não dá pra você culpar Carrídio, não dá pra você culpar Ranieri. Não dá pra culpar ninguém, pô. Porque a zaga entrega o jogo. Mateuzinho tocou uma bola ali
que quase o Arrascaeta faz gol de cobertura no meio de campo. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. O Underline MS Corinthians está na mesma estilo de jogo do Ramon Dias, ainda. Uma partida joga bem, outra ruim, então, exatamente. Por isso que eu falo que não tem como você falar de Dorival. Como é que você vai falar do Dorival se o cara chegou hoje para ver o elenco? Falou hoje com o elenco? Não tem como. Adriano não entrou em campo, realmente não. Não sei o que aconteceu com o Hugo hoje, mas a zaga entregou demais, como sempre também, realmente. O Dorival Júnior precisa urgentemente fazer alguma coisa. Sei lá, pôr o Ranieri na zaga. Não sei o que a gente tem que fazer. Porque realmente hoje é assim, gente. A distância que tá Flamengo e Corinthians, gente. A distância que tá Flamengo e Corinthians é essa. E aí poderia. A distância entre Flamengo e Corinthians, eu tava acreditando ali em um 2-0, um 2-1, sabe? Um empate ali sofrido do Corinthians. Mas assim, a distância do Flamengo e Corinthians já é grande, já é imensa, de elenco. Você vê, sai Pedro, entra Bruno Henrique. Sai Cebolinha, entra Luiz Araújo. O time não. O time ele não desacelera. E com um time que deixa o adversário jogar, dá nisso. E era pra ser mais. Cortes Corinthians, meio campo vazio, nem coloca a culpa na zaga. Time perdido 4-4-2, ia fechar o meio e arriscar no contra-ataque. Então, Cortes, mas a zaga também pediu. A zaga também. É só você ver os lances aí. Você vê o André Ramalho. Você vê o Gustavo Henrique. Deixando o Pedro. O André Ramalho tomou uma caneta do Pedro, gente. O Pedro não corre. O Pedro não corre. O Pedro não tem velocidade. E mesmo assim o André Ramalho perdendo a velocidade dele. Tomando rolinho, pô. Isso não dá. Não dá. Breno Underline Tancredo. Na vitória na derrota, sou Corinthians até morrer. E nisso, há de quem temer. Um forte abraço a todos meus amigos Corinthians aqui presentes nesse momento. Tamo juntos. É isso mesmo, Breno. Na vitória e na derrota, a gente tem que estar junto. Não tem essa. A mesma coisa que eu fiz quando fui campeão paulista, a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Botando a cara a bater e comentar o jogo do Corinthians. Toma porrada, apanha no Maracanã, igual eu coloquei na tarde aí. Toma uma surra, tem que vir aqui pra falar. Não tem essa. Minex, mas independente do resultado, eu sou Corinthians, com certeza. Vai Corinthians, é isso mesmo. Quarta-feira já é outra parada. Brendo Oliveira, é fato, Corinthians é empurrado pela fiel torcida. Sim, também. Eu jurava que seria 2-1 pra gente hoje. Realmente seria difícil ganhar hoje. Mas deixar o Flamengo jogar no Maracanã já é difícil. Não deixando o Flamengo jogar. Eu vi o jogo Flamengo e Inter. O Inter não deixou o Flamengo jogar. E o Flamengo quase ganhou do Inter. No Maracanã lotado. Imagine se você deixa o adversário jogar. Aí é pior ainda. Ainda fomos assaltados com aquele pênalti, nada a ver na minha opinião, pra vocês verem como o Flamengo é sempre beneficiado. Então, tinha que ter uma, né? Uma hora ia aparecer com 0-0, com 1-0. Já tava 3-0. Aí eles deram esse pênalti aí porque. E o pior é que não é só o Flamengo, gente. Vê o jogo aí do Sport aí, pô. Do Sport Fortaleza, a bola entrou totalmente no gol do Sport. O juiz não viu, o VAR não viu. Então, a arbitragem tá totalmente ferrada. Silvana Rodrigues, foi vergonhoso. Muito, Silvana. Foi muito vergonhoso, demais. Tem 3 dias para o Dorival achar o esquema tático e ir pra cima. Voltar a ganhar, vai Corinthians. O Cortes, com certeza. O Corinthians, ele tem postura. Ele tem algumas posturas que ele consegue bater de frente com alguns times. Só que se você não tem postura e você deixar o adversário que é mais forte jogar, acontece isso aí. Já aconteceu contra a Porcada. E a Porcada só fez 2-0. Entendeu? E a Porcada só fez 2-0. Mas foi a mesma coisa. Chute de longe. 2 chutes, 2 gols. Foi a mesma coisa. Então quer dizer,
o que pode acontecer, né? E isso com o Ramon Dias, inclusive. Silvana, mas o Vasco ficou empatado com eles, não dá pra entender. Não, mas o Silvana, o Vasco cansou de tomar pau do Flamengo, Silvana. Ano passado o Flamengo fez 6 no Vasco. 6 no Vasco. Vira e mexe, o Flamengo conseguia fazer 3 na porcada no Allianz Parque. Entendeu? Se eu não me engano, fez 3-4-0 no São Paulo aí 2 anos atrás, antes de perder a Copa do Brasil. O Vasco com perdão da palavra, mulher de malandro com o Flamengo. Não tem nem condição de. Ele só empatou o jogo que no primeiro jogo se eu não me engano, da semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo já tinha amassado o Vasco. Aí nesse jogo que você está citando, o Flamengo só administrou. Só administrou por causa do calendário, óbvio. O Underline MS Corinthians tem que focar na Sul-Americana. Infelizmente esse Brasileirão é do Flamengo e do Palmeiras. Então, mas é isso mesmo, vai ficar entre os dois. Vai ficar entre os dois. E eu acho que o Internacional ainda vai brigar um pouquinho, vai, né? Mas não dá pra chegar. É praticamente impossível. Verdade, também o goleiro salvou o Vasco. Então, é lógico, pô. Exatamente, se for esse jogo aí que foi empate, o Flamengo era pra ter amassado. Eu nem lembrava desse jogo aí do brasileiro. Tô falando do jogo do Campeonato Carioca e dos anos anteriores. O Flamengo amassa o Vasco. Amassa todos. Amassa todos. O Flamengo amassa todos. Mas não pode deixar eles jogarem. Porque senão. Brenda Oliveira, a volta do Coronado, o que você achou do desempenho dele? Então, Brenda, a vaca já tinha ido pro brejo, né? Se você vê quando o Coronado entra, que o Memphis sai machucado, já tava 3-0. Como é que você vai falar do Coronado? Ele ainda apareceu pro jogo, errou alguns passes, mas apareceu pro jogo, ele fez o pênalti, né? Mais ou menos ali, né? Mas assim, como é que você vai falar do Carrillo? O Carrillo jogou o jogo dele, pô. Só que não dá. Ranieri jogou o jogo dele. O Romero, querendo ou não, apareceu no jogo algumas vezes. O Yuri não apareceu porque a bola não chega nele. O Carrillo quase ainda faz um gol ainda, né? De voleio. No primeiro tempo, enquanto tava 1-0. Janaína, cheguei atrasada. Janaína, o negócio foi feio, viu? O negócio foi feio demais, Jesus amado, Dorival vai precisar arrumar essa zaga ruim do diabo. Realmente. Ele olhando ali, eu até postei a foto dele olhando, ele e o Fabinho. Vai ter que buscar de alguma forma, velho. Se por enquanto ainda não tem contratação pra fazer, vai ter que ser na marra, vai ter que ser, sei lá, na base, alguma coisa, porque é sem condição. Val Rodrigues, zaga horrível, muito horrível. Yuri só vai aparecer quando o Galo voltar. Pode ser também, quando tiver o Coronado. Querendo ou não, o Coronado no meio de campo sabe jogar. Ele não sabe jogar igual o Garro, mas ele sabe jogar, pô. Não vejo. É lógico, ele chegou com pompa de titular, mas não foi. Mas assim, mas também. Né? Mas também é o que eu falo, não tem o que falar muito do. O que tem que falar é de Thales Magno, que depois do Paulista não joga nada. O que tem que falar é da zaga. O que tem que falar é desses caras, entendeu? Agora do Coronado, gente. O Coronado, na hora que precisou, fez gol. Então. Senti falta do Garro. Todos nós estamos sentindo. Mas eu acho que mesmo com ele hoje não ia dar muito certo. Dizem que o Garro volta dia 21. Eu ouvi a doutora Ana, Janaína, a doutora Ana, ela fez uma reportagem aí, que ele vai voltar no segundo jogo da Copa do Brasil contra o Novo Horizontino na Neoquímica Arena. Cadê o tal do Choca? Zagueiro não joga mais por quê? Então, Silvana, realmente, o Ramon Dias queimou ele por causa de erros muito menores do que errou Ramalho e Félix Torres, e não joga mais.
E eu não acho ele ruim zagueiro, não. Eu vi ele jogando ao vivo lá na Neoquímica Arena contra o Água Santa, que ele até fez um gol. E ele não é um mau zagueiro. Ele errou só em jogos, né? Em jogos fundamentais, mas isso aí acontece com todo mundo. O Garro também já errou. O Yuri, quantas vezes o Yuri já errou? Né? O Memphis erra todo jogo praticamente. Mas tem que dar sequência pro cara. Agora eu não sei o que aconteceu que, sei lá, foi queimado. Dia 10 de maio já volta a treinar em campo. Eu fiquei sabendo disso também. Fiquei sabendo que ele volta dia 10 e dia 21. Se eu não me engano, ele volta contra o Novo Horizontino. Agora, meu amigo, vamos esperar o Dorival começar os trabalhos. O problema é que o Ramon priorizava os estrangeiros. Então, o Dorival ele prioriza quem tá jogando bem, né? Se a zaga toda não tá jogando bem, aí ele vai quebrar a cabeça. Enquanto isso, a gente... Tenil Clinton tá passando pano pros caras, irmão. Eu não entendo o que você falou de passar pano. Qual é o passar pano que você tá vendo aqui? Coloquei aí fim da surra no Maracanã, isso é passar pano? Não tô entendendo. Como que será que tá a mente do Dorival agora depois desse jogo? Então, ele pode estar a mesma mente que ele tomou 4 da Argentina. Eu acho que tá mais ou menos por aí, né? Tá mais ou menos por aí. Michael não dá mais não. É complicado porque o Corinthians renovou o contrato com ele, renovou o contrato com o Thales Magno de empréstimo e agora vai ter que aguentar. Não tem como emprestar, não tem como. Tem como emprestar, mas jogar dinheiro fora, né? Jogar dinheiro que não tem, né? Jogar dinheiro que não tem. A mente dele, aonde eu fui me meter. Mas, Janaína, eu ouvi ele falar aí de muitos. Eu ouvi ele falar aí numa reportagem aí que apareceu que ele disse que o Corinthians é top 5 do Brasil de elenco. Convenhamos que dá até pra colocar no top 5, top 6 ali, né? Jogando bem, né? Então, ele viu, ele conheceu, né? Então, não sei. Aí também não. Então, não sei também. Eu acho que dá pra colocar o Corinthians no assim, de elenco, se você for ver o elenco. Dá pra colocar o Corinthians no top 5, 6 aí. Mas tem que jogar, né? Tem que jogar. É lógico que você toma 4-0, mas tomou 4-0 do top 1, né? Então, mas assim, é isso. No papel, na prática, é mal treinado. Agora saberemos se o Dorival é tudo isso mesmo. Então, exatamente. Se ele está colocando o Corinthians como top 5, top 6, ele tem que montar o time para ser o top 4, 3 e ganhar. Né? E ganhar. Semana horrível para apresentar o Dorival. Então, Silvana, mas esse era o... Não sei se isso já era mais ou menos visto, mais ou menos já previsto. Mas, infelizmente, a culpa não é dele, pô. Ele tá chegando agora. É a mesma coisa que você chegar num serviço novo, num trabalho novo, e tá tudo de pernas pro ar. Você chega e fala assim, pô, eu não tenho nada a ver com isso, vou fazer o meu trabalho, entendeu? Infelizmente é isso. O Flamengo é muito superior, então poderia acontecer isso sim. Porque todo mundo fala que o Dorival em clubes é bom, mas na seleção não deu certo. Então, Janaína, eu concordo. O Dorival Júnior no dia a dia é melhor no dia a dia de time do que de seleção. Porque se você concordar, seleção você olha pro jogador hoje, amanhã dá um treino e na terça-feira já é o jogo, entendeu? E o Dorival é de tempo, é de dia a dia. E a seleção, gente, convenhamos, a seleção não...
Infelizmente para muitos tem essa visão que infelizmente a seleção não é parâmetro, entendeu? A seleção não é parâmetro, é só ver aí, a seleção ainda continua sem treinador, entendeu? Igual aquela vez ele foi pro São Paulo nesse tempo, São Paulo não tinha nenhuma chance de título, o Dorival fez acontecer, exatamente. Exatamente. O São Paulo foi o que foi campeão com ele descobrindo coisas que ninguém viu. Eu nem lembro quem era o técnico do São Paulo antes dele entrar. Não lembro agora. Só que ele viu jogadores que estavam lá, não era utilizado e fez o time ser campeão da Copa do Brasil. E ele só não foi. E no Flamengo mesmo. Se vocês forem ver, depois do Jorge Jesus, foi lá Sampaoli, agora mais recente o Tite, Rogério Ceni, até o Vitor Pereira. Todo mundo treinou o Flamengo. Só ele que conseguiu ser campeão. Entendeu? Agora o Felipe Luiz. Entendeu? Agora o Felipe Luiz que já estava lá. Né? Mas assim, aí depois teve o flamenguista arrependido de ter mandado embora o Dorival, entendeu? Porque o Dorival era para ser um dos melhores técnicos do Brasil se ele não fosse mandado embora do Flamengo. Depois ele foi pro São Paulo e ganhou do Flamengo, entendeu? E na final ele ganhou do Flamengo, não é qualquer coisa, filho. Não é qualquer coisa. Silvana, seleção ninguém vai se dar bem, porque tem mata na CBF. Então, Silvana, é isso, a gente não sabe, entendeu? A gente não sabe se tem escolha de jogador pra jogar, entendeu? Se tem esquema, se tem Bruno Guimarães, se tem Paquetá envolvido aí não sei o quê. Então como é que você vai ter parâmetro de um cara que tem 2 jogos e 4 dias pra treinar? Não era o Diniz ou o Carpini? Então, Janine, eu não lembro quem era antes do Dorival agora. Eu não lembro. Pode ser que tenha sido um desses. Eu acho que o Diniz era na época da pandemia. Então foi um pouco mais para trás. O Carpini foi depois do Dorival. O Dorival foi para a seleção e entrou o Carpini. Entendeu? Mas o Diniz eu lembro que era na época da pandemia. Eu acho que não é o Diniz, não. Tanto que foi no jogo desse Diniz aí que o Hugo deu a falha no Flamengo lá. Que o pessoal pegou o ranço dele. Tava sem... E era com o Diniz. Tava sem torcida. Se eu não me engano, o Diniz foi um pouquinho bem antes do Dorival. Agora eu não lembro quem era técnico de São Paulo, de verdade. Que o Dorival pegou e acertou o time, entendeu? Depois eu pesquiso e falo pra vocês. Que ele sem contratação, se eu não me engano só veio o Lucas só. E o time bateu campeão, entendeu? Ganhou do Palmeiras, ganhou do Corinthians e ganhou do Flamengo. Entendeu? E com esse mesmo elenco que tá aí sofrendo aí, empatando toda hora aí. Querendo mandar o técnico embora. Com esse mesmo elenco, não mudou nada. Seleção brasileira já se acabou há muito tempo. Olha que tem os melhores jogadores, mas não sabe aproveitar. Então, será que não sabe aproveitar ou não deixam aproveitar, né? Não deixam chamar jogadores daqui do Brasil. Pô, desculpa falar, mas Gerson e Pedro, os caras têm que estar na seleção como titular, gente. E já não é de hoje, não foi só hoje, dessa surra que nós levou hoje, que os caras não tem que estar na seleção, pô. O Pedro acabou de voltar, parece que ele tá jogando desde o começo do ano. Enquanto os jogadores que falam que vai dar porrada em argentino, blá 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 blá, né? Mano, me deu um ódio a torcida do Flamengo cantando Poropopó. Hoje não é então, mas eles já fazem isso, tá? Não é de hoje que eles cantam Poropopó, entendeu? Já vi jogos aí do Flamengo aí, se eu não me engano, na própria final da Copa do Brasil contra o São Paulo, eles cantam Poropopó. Eles cantam Poropopó, entendeu? Não é porque ganhou do Corinthians hoje não. Eles já, um bom tempo, eles já cantam Poropopó. Não é de hoje não. Cabano, Muay Thai, time medíocre. Então, mas essa é a palavra, o Cabano, Muay Thai, medíocre, quer dizer, mediano.
entendeu? O Corinthians, infelizmente, com o elenco que tem, sem contratação, com o Fabinho e o Augusto Melo dizendo que o time tá bom para bater campeão brasileiro, Copa do Brasil, vai ficar aí ganhando de Sport, ganhando de Mirassol, ganhando do Vasco, ganhando do Cruzeiro, entendeu? E é isso. Canta por conta da torcida do Corinthians. Não, então, Cabano, mas eu já vi jogos sem ser contra o Corinthians. Eu já vi que eles cantam Poropopó, entendeu? Não é por causa que é contra o Corinthians, não. Espera eles perder, que daí já some tudo. Não entendi o que você falou aqui, o X17, não entendi. Mas é isso. O Corinthians é medíocre, é assim, mediano, entendeu? Quinto, sexto lugar de novo no campeonato. Uma semifinal ali de Copa do Brasil, dando sorte nos confrontos, entendeu? Ganhando ali de um Novo Horizontino. Aí depois passa, vai e pega um Fluminense, pode ganhar. Entendeu? Silvana, vai ter que contratar mais um goleiro e zagueiro. Silvana, acho que precisa de mais, viu? Eu acho que precisa de mais. Precisa de mais um meio campo quando o Garro estourar de novo. Porque o Garro estourou. Entendeu? O Garro estourou. Né? Coronado, não sei se fica, mas precisa de mais um meia. Porque o Dorival gosta de 2 meias. Entendeu? Né? Porque no São Paulo era Lucas e Luciano no meio. No Flamengo era Arrascaeta e... Puta, eu não lembro agora qual é o outro meia. Ele gosta de 2 meias. Então, amigo, o Ramon era para ter saído no início do ano. Ele fez o papel no final do ano passado, que era não cair. O trabalho dele não era bom, ele mexia errado, priorizava jogador ruim. Janaína, mas assim... É difícil falar quando ele foi campeão paulista, né? Será que se mudasse... ganharia o Campeonato Paulista? Porque no final do ano, quem estava disponível no final do ano como treinador? Luiz Castro, que pede 3, 4 milhões de reais. Era o único que estavam se falando. Dorival não estava, porque estava na seleção. Então quem que o Corinthians iria tirar para colocar... quem que o Ramon ia sair e ia entrar no lugar de quem? Entendeu? Agora estamos pagando o mau treinamento dele. Mas é isso aí. O Corinthians não mudou. Entendeu? O tal do Orlando, coitado, caiu na bucha, vai lá, vai você. Ele que também está balançando no cargo de técnico do Sub-20, né? O Hugo tá de brincadeira, né? Como ele dá um passe daquele por meio da área. Então, mas o Marquinhos Santos. De tanto que ele salvou uma hora, ele vai errar. Contra o Vitória no ano passado, ele errou também. Só que o time pegou e virou o jogo, né? Aguenta a zoação agora, fazer o que? Faz parte. Então, o X17, eu acho que a zoação é só hoje. Mas assim, qualquer time paulista que for pegar o Flamengo vai tomar pau, velho. Convenhamos aqui, o Corinthians não jogou nada, o Corinthians deu espaço, o Corinthians ficou olhando o Flamengo jogar. Mas o Santos vai tomar um pau maior do que a gente tomou hoje. O São Paulo jogando o que tá jogando vai tomar pau do Flamengo também. E tanto na Vila ou no Morumbi como no Maracanã. Entendeu? Então, se cuidem, porque o Flamengo vai passar o carro. Janaína, goleiro reserva, um zagueiro, um lateral, um meia. Vulgo Pogba. Então, esse do Pogba já caiu por terra já, né? Todo mundo falou aí. Silvana, Hugo foi o menos culpado hoje, eu acho. Infelizmente, com essa zaga aí, para quem jogou bola, Silvana, a zaga na sua frente, você falando vamos. É igual, vocês viram a leitura labial dele na quinta-feira do Félix Torres? É isso que o Hugo acha, pô. O jogo é fácil, mas se torna difícil por causa da zaga. Entendeu? O Mateuzinho ainda quebra o galho. O Angileri, coitado, ainda quebra o galho. Mas o miolo de zaga... Cara, o Pedro deitando e rolando em cima do Ramalho. Realmente, Marquinhos. Realmente, aquele que o Hugo salvou, que era para ser o 4º gol do Flamengo, ele dá um rolinho descarado, depois dá um corte no Mateuzinho. Ainda brinquei com a minha mulher aqui. Aí ele penteou o cabelo, escovou os dentes,
lavou o rosto. Aí depois chegou alguém pra atrapalhar e o Hugo salvar. Foi assim, entendeu? O time tava todo horrível, realmente. Mas o Paulista, vamos lá, não é tudo isso. Ganhamos porque o Palmeiras estava ruim, ressuscitou agora. Mas olha o que fez na pré-Libertadores. Ganhamos não pelo Ramon, entende? Pode ser. Pode ser. Mas aí a pergunta que eu faço pra vocês. Quem queria vir no final do ano se o Ramon Dias fosse mandado embora, falasse forte abraço, obrigado, mas agora é pré-Libertadores e a gente entende que tem outro treinador. Agora tem o Dorival no mercado, mas no começo do ano não tinha, entendeu? Cara, pra mim a diretoria se precipitou em demitir o Ramon Dias. Então, o Marquinhos, mas ia ser do mesmo jeito agora aí, ó. Entendeu? Ia ser do mesmo jeito. Já tava desgastado por perder a pré-Libertadores. Já tava desgastado por perder do Huracan em casa. Já tava desgastado por ter passado vergonha contra América de Cali e Palmeiras. Entendeu? E, querendo ou não, tinha os últimos 2 técnicos da seleção brasileira no mercado. Então, eu acho que bateu no teto, entendeu? Eu acho que o que ele fez, ser campeão paulista, se não fosse campeão... Gente, se o Ramon não fosse campeão paulista aquele dia, ele seria mandado embora no dia seguinte também, tá? Só pra avisar vocês aí. Se o Palmeiras perde o título pro Palmeiras... Se o Corinthians perde o título pro Palmeiras dentro da Neoquímica Arena, o Ramon e o Emiliano seriam mandados embora. Tá? Era essa a informação que a gente estava ouvindo. Entendeu? Quarta-feira agora já é Copa do Brasil. E em seguida Inter dentro de casa. Então, Novo Horizontino vocês viram no Campeonato Paulista como foi, né? O Hugo salvou e nós ganhamos o jogo. E o Internacional é páreo duro. Até mesmo pro Flamengo o Inter jogou muito bem. E quase ganhou o jogo. Fernando Domingues. Rapaz, o Corinthians tá mal demais. Bidon não tá jogando nada. Essa zaga ninguém sabe quem é titular. Como pode Zé Ramalho tomar uns dribles daquele? Yuri não jogou nada. Romero não pode ser titular. Então, Fernando, concordo com tudo isso aí, mas em relação ao Yuri, se você não tem um camisa 10, se você não tem um meio de campo, a bola não chega nele, gente. A bola não vai chegar nunca. Romero é aquilo. Agora a zaga, eu concordo. Não tem muito o que fazer. Entendeu? Não tem muito o que fazer. O Bidon, coitado, o Bidon tem 20 anos, gente. O Bidon sendo marcado pelo Gerson e pelo Pulgar. Aí ele joga o Carrillo lá na ponta direita. E o Bidon tentando se virar, porque não tem meio de campo pra fazer tabela com ele. Kemerson, time frouxo, meu irmão, não tem tesão de jogar, realmente. Teve uma hora, uma impressão assim que o Flamengo tocando a bola de lado, porque se o Corinthians não queria jogo, o Flamengo também não ia. Mas quando o Flamengo apertava o play, Deus nos acuda. Prefiro o Thales Magno do que Romero. Bidon não pode ser titular, prefiro o Thales. O Thales Magno também, o Fernando. As chances que ele teve, principalmente contra o Huracan, ele entrou no segundo tempo, a bola batia na canela dele também. Então fica difícil a situação. Fica difícil. Realmente fica difícil. Entendeu? O Luiz Moreira, o time tava uma merda, com certeza. Tava. E olha, tem que tomar cuidado, porque Novo Horizontino não é... Vocês viram aí o Campeonato Paulista e tudo mais. Vocês veem aí que o negócio não é fácil. O Inter no sábado também. O Inter ele não fica fechadinho no seu campo porque tá jogando fora de casa. O Inter enfrentou de frente a frente o Flamengo no Maracanã. Entendeu? Na primeira rodada, inclusive. Luiz Moreira, culpa da diretoria. A torcida tem que ir lá cobrar. Então, a torcida tá cobrando a diretoria por outras coisas, viu, Luiz? Por outras coisas. Tem que colocar Martinez e Ranieri em campo para ajudar essa zaga. Pode ser também. O Ranieri, eu vejo que ele pode ser um bom zagueiro. Mas e o outro zagueiro? Se você coloca o Gustavo Henrique peida na farofa. Se você colocar o André Ramalho, meu Deus do céu. A única chance que teria era tentar ver o que se deu o tal do João Pedro Tchoca
E tentar jogar com o João Pedro Choque e Ranieri, pô. Aí Martínez, Carrillo, Bidon e Garro, né? Memphis e Yuri. Eu acho que seria esse time aí, sabe? Ranieri pelo menos sabe fazer a saída de bola boa, né? Melhor do que André Ramalho aí. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Jogar com o melhor ataque do Brasil dá nisso aí, ó. E uma das piores zagas do Brasil. Depois vocês me falem quantos gols o Corinthians já tomou no campeonato aí. Tomou, deixa eu ver. Tomou um do Bahia. Um do Bahia, 2 do Palmeiras, 4, já são 7. Um do Sport, 8. 2 do Fluminense, 10. Porra, o Corinthians já tomou 10 gols em 5 jogos, velho. Em 6 jogos. Porra, até onde vai isso aí, mano? Vai ser a pior zaga do campeonato. É rezar pro Dorival acertar esse time. Então, Marquinhos, é o que eu falo, né? Eu acompanho o Dorival aí desde o Flamengo, do São Paulo, vira e mexe, eu via também. Ele faz o feijão com arroz, entendeu? Ele tenta fazer o feijão com arroz, né? O lateral é lateral, o zagueiro é zagueiro. Só que milagre ele não consegue fazer. Ele deve até falar pro Fabinho, olha, eu venho aqui e tal, tudo mais, meu sonho é vir pro Corinthians. Eu gosto da torcida, da atmosfera, do CT, da estrutura. Mas assim, milagre eu não faço. Em junho tem que ter contratação. Nem que for jogador de Novo Horizontino, que eu já falei aqui em live aqui. Pô, tem zagueiro melhor no Novo Horizontino, tem zagueiro melhor no Mirassol. Entendeu? Não precisa gastar muito pra ter zagueiros melhores que Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique, Kaká. Entendeu? O problema do Corinthians é técnico e zagueiro. Tô preocupado caso o Dorival não dê certo, mas o técnico pra pagar multa. O Dorival é o que eu falo, ô Fernando. Pra acertar esse time, e ainda mais com contratações que vão vir aí daqui um mês e meio, vai ter que dar tempo pro cara trabalhar. Não adianta nada perder um clássico, perder um jogo fora de casa, perder uma classificação de uma Copa do Brasil ou de uma Sul-Americana que já tá no brejo também, e mandar o cara embora. Porque senão, porque é o que eu falo, não temos opções de treinador mais para melhorar o Corinthians. Entendeu? Senão realmente ficaria com o Ramon Dias, então. Para voltar a estaca zero, eu, na minha opinião, acho o Dorival muito superior a Ramon Dias, entendeu? Pelo que ele fez no São Paulo, pelo que ele fez no Flamengo, eu acho ele bem melhor do que Ramon e Emiliano. Mesmo Ramon e Emiliano ter feito o Campeonato Brasileiro reta final muito boa, mas aí cagou no pau na Sul-Americana do ano passado, cagou no pau contra o Flamengo também na Copa do Brasil, cagou muito na pré-Libertadores, entendeu? Mas ganhou o Paulista, entendeu? Mas é assim, com o Dorival jamais o Corinthians estaria fora de Libertadores, entendeu? Jamais. Ganharia fácil do Barcelona de Guayaquil, ganharia com sobra desse Universidade Central aí, entendeu? Mas é o que eu falo, o Corinthians até junho, até o começo do Mundial, que vai ser o último jogo do Corinthians antes do Mundial, vai ser contra o Grêmio, se eu não me engano, lá na Arena do Grêmio. 2 dias joga, 2 dias joga, 2 dias joga. Então tem que dar tempo pro cara, porque vai ser igual agora. Segunda, terça, quarta jogo. Quinta, sexta, brasileiro. Segunda, terça, Copa do Brasil ou Sul-Americana. No final de semana, mais uma rodada do brasileiro. E com esse elenco, porque não dá pra contratar jogador hoje. E com esse elenco aí, até junho. Se eu não me engano, a última rodada do brasileiro é no Dia dos Namorados, dia 12. E vai ter que ser isso aí. Vai ter que ser isso aí. Entendeu? É complicado, é complicado. Mas é isso, gente. Infelizmente, tomamos um pau do Flamengo, pra dizer a verdade. Uma surra no Maracanã. A gente sabia que ia ser difícil, sabia que ia ser complicado. Flamengo voando. 60 mil flamenguistas no Maracanã.
tudo conspirando a favor, festa da Globo, show do Belo, tudo conspirando a favor, mas assim, o Corinthians tinha que pelo menos tentar estragar um pouco a festa dos cariocas lá, né? Mas complementou ainda mais a surra, né? Complementou ainda mais a festa festa da Globo, festa do Flamengo, show do Belo, complementou, fechou com chave de ouro a festa dos cariocas lá. Tá certo? E agora pensar na apresentação do Dorival Júnior amanhã. Ele vai assinar contrato, vai ser anunciado, vai fazer o primeiro treino para o jogo contra o Novo Horizontino quarta-feira. E se Deus quiser, o Corinthians pelo menos com dignidade. Que eu acho que o Corinthians, se tivesse um pouco de dignidade, poderia até perder de 1-2-0. Mas sem dignidade, toma 4 e poderia ter sido muito mais. Tá certo? Tamo junto. Forte abraço a vocês. Agora no próximo jogo devolve em dobro mesmo, que seja um pouco difícil. Pelo menos dignidade, o X17. Pelo menos dignidade. Porque com dignidade, o Corinthians consegue ganhar do próprio Flamengo. Consegue ganhar igual o ano passado. Mas deixando o Flamengo jogar, e mesma coisa o Palmeiras jogar, dá nisso aí. Forte abraço, gente. Obrigado a todos pela participação. Tamo junto. E quarta-feira tem mais Novo Horizontino e Corinthians Copa do Brasil. Forte abraço. Fique com Deus. Até mais. Fui.